Boa noite, igreja. Boa noite, meus irmãos. Depois de uma chuvinha como essa, né? Mais fresquinho, mais tranquilo. Não fosse a chuva, certamente nós estaríamos sofrendo aqui. Mas que bom, Deus é bondoso. É um privilégio de cada um estar aqui nessa noite, pelo que essa noite promete. Tá certo? Não é uma noite comum como todas as outras, mas é um momento também de culto a Deus, é um momento de concentração na pessoa de Cristo, porque não é IECA, Centro, não é Cerejeiras, não são essas duas igrejas o centro de tudo isso. É a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A IECA iniciou-se por causa de Cristo e continua por causa de Cristo. Cerejeiras começou lá atrás e hoje na emancipação também é por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, depois da ressurreição dele, ele chegou no meio dos 11. Estava faltando um lá, né? Vocês sabem quem estava faltando, mas ele chegou no grupo dos 11 e disse o seguinte: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Preguem, a ordem é pregar. Na sequência, diz assim, lá em Marcos 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A pregação, ela deve existir. O salvar é com o Senhor, é com a ação do Espírito Santo. Seguindo assim, no momento de final de conferência missionária, na nossa oração ali atrás, nós estávamos orando e eu lembro que nós falamos que conferência missionária, o final dela não é final. Na verdade, conferência ela continua. Conferência é um momento que a gente para pensar naquilo que a gente vai fazer no dia a dia. E é muito importante isso. Eu gostaria de dar algumas orientações a respeito. É possível que a gente tenha a casa mais cheia hoje. Então, o pessoal da cidade, se você notar que tem alguém dos Cerejeiras em pé, ceda o seu lugar, por favor. Fique de pé e faça essa bondade em relação aos Cerejeiras. Gostaríamos que todos dos Cerejeiras ficassem sentados, acomodados, porque vocês são especiais nessa noite para nós. Ok? Temos lá também a galeria, pode ir entrando o pessoal que está lá atrás. Tem lugares, mas aqui na frente eu não sei se estão vagos. Por favor, retirem as Bíblias, se você não está segurando o lugar. E o pessoal pode subir na galeria também, que tem vagas lá em cima. Muito bem, outros avisos é o seguinte: crianças de 1 a 9 anos, lá embaixo já podem descer, os pais podem levar, os mais velhos já podem seguir sozinhos, e também adolescentes não descerão hoje, não terão a sua programação especial hoje, vai ser tudo aqui, tá ok? Muito bem, vai projetar aqui, já está projetado o slide a respeito da nossa oração inicial. Eu gostaria que vocês se mantivessem tranquilos. Nós vamos orar, você pode orar com uma pessoa do seu lado ou sozinho. São pedidos a respeito do impacto e presença da IECA aqui na cidade de Atibaia. Pedir por isso, para que nós continuemos nesse trabalho que é pregar o evangelho aqui. Pelo trabalho agora também da capelania, que a Albert Sabin também agora faz parte recentemente, então soma-se mais um hospital, que o trabalho da capelania atinge os objetivos de visitação e também da pregação do Evangelho. Pelo futuro da IECA, da IECC, ou IECC, né, IECA Cerejeiras, também para que eles tenham o mesmo sucesso a respeito de impactar as pessoas que estão lá. Da mesma forma que o Senhor impactou os corações de vocês, meus queridos, através da IECA aqui, vocês também possam fazer o mesmo lá. Não é uma separação.
É um momento de divisão por causa do trabalho, por causa da evangelização, porque nós não vamos dividir jamais. É um momento diferente, mas continuaremos juntos. E sempre nessa harmonia que sempre existiu. Então, orar por isso. Orar também para que causemos um impacto na nossa cidade, não única exclusivamente de evangelização, mas de testemunho nosso, pelo testemunho nosso, ok? Então está aqui o slide, cada um pode orar, ou em grupo ou individual, enquanto temos aqui o prelúdio, depois eu oro finalmente. Deus querido Pai de amor, nós te louvamos nesta noite. Nós te agradecemos pela liberdade que temos em prestar culto ao Senhor. Pai, receba toda a adoração, todo o louvor, toda a honra, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, ó Deus, pelo momento que estamos vivendo, pelo momento que estamos passando, esse momento, ó Deus, especial, onde temos uma igreja se iniciando lá no bairro dos Cerejeiras, fruto de um trabalho árduo, fruto de uma ação do Senhor, e nós cremos, ó Deus, é da tua vontade. Pai, muito obrigado por hoje ser esse momento tão especial. Cuida, Senhor, dos detalhes. Cuida, Senhor, das famílias, daqueles que estão à frente, dos líderes de célula, dos presbíteros e também do pastor Poquivic e sua família. Pai, por favor, guarde-os, protege-os. Age, Senhor, em favor desses queridos, ó Deus, que possamos ouvir sempre boas coisas de lá e igualmente eles tenham também daqui. Pai amado, Deus de amor, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome e entregamos todo esse momento aqui nas tuas mãos, pedindo pela ação do teu Santo Espírito, para que o teu nome seja de fato glorificado. E fazemos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Durante o ano de 2010, quando conversávamos a respeito de uma possível vinda minha para a igreja aqui em Atibaia, conversando com a liderança, especialmente conversando com os pastores, pastor Roberto, Poquivic, eles compartilharam que o desejo era de que a nossa igreja IECA, ela se expandisse pela implantação de congregações que se tornassem novas igrejas. Uma igreja plantando outras igrejas na cidade de Atibaia e na região de Atibaia. Tanto que, em novembro de 2010, eu não estava presente, a igreja aqui reunida em assembleia decidiu formar a congregação em Cerejeiras. Não mais uma comunidade, como havia sido até algum tempo antes, mas agora uma congregação. Em maio de 2011, essa congregação realizou seu primeiro culto lá no bairro, num salão alugado, e começou então esse caminho de autonomia. Desde o início ela vem funcionando de forma gradativamente autônoma, tomando suas próprias decisões até certo ponto, fazendo o seu currículo de pregação, de aulas, as suas células, os seus grupos. Apenas a gente mantinha uma união entre o presbitério, entre o conselho, em que estávamos todos juntos. E assim tem acontecido ao longo desses últimos 7 anos. E grandes coisas o Senhor tem feito lá, e coisas têm acontecido naquele lado da cidade.
Um exemplo do que tem acontecido é o coral de mulheres. Adriana, você pode reunir a sua turma e ensaiar uma música para hoje à noite. Alguém da Ásia me disse, venha ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou o evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu vou. Eu vou. E o menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, da China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quebra as nações. Como ouvirão se não há quem pegue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu vou. Eu vou. Como ouvirão se não há quem pregue?
Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Esse aqui eu vou, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, Esse cântico está baseado em cita Romanos capítulo 10. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar, e como ouvirão se não houver quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. A história da congregação de Cerejeiras, ela termina hoje, e começa hoje a história da Igreja Evangélica Congregacional Cerejeiras. Vocês estão sendo enviados, vocês são comissionados, vocês estão encarregados e consagrados ao ministério de anunciar o Evangelho da salvação naquele lado da cidade e por onde mais o Senhor os enviar e os colocar. Quero pedir que os presbíteros aqui da cidade, por favor, venham aqui à frente, subam aqui, rapidinho, todos os presbíteros aqui presentes. Robson, Elias. Quero convidar o pastor Roberto e a Adriana. Adriana, você vai ter que sair do seu instrumento aí. Quero pedir que vocês venham aqui à frente. Quero convidar Márcio, Toninha, por favor, presbítero Márcio e Antônia, venham aqui. Fábio e Sandra também venham aqui. Esse é um momento de solenidade muito especial. E eu não quero que a gente pense nisso aqui meramente como um ritual vazio. Esse é um momento de solenidade na presença do Senhor. Eu chamei essa liderança aqui à frente, porque é eles que nos últimos anos têm estado à frente do ministério. Tem outros homens e mulheres que têm colaborado. Existe um plano de preparação, de treinamento, de equipar novos líderes que sejam, que tenham brotado lá da igreja, e estes homens, estes casais, eles estão até agora à frente, e nós queremos consagrar a eles, mas nós queremos consagrar também todos vocês. E agora eu vou pedir, isso vai dar um burburinho aqui no meio, tá? Mas eu quero pedir o seguinte: todos aqueles que são membros lá da congregação, que era a congregação que se torna igreja, todos os que são membros em Cerejeiras, eu vou pedir que você, se puder, se possível, eu quero pedir que você ajoelhe. Ok? E todos aqueles que são aqui da sede, que são da cidade, vão se colocar em pé. E nós vamos orar, e nós vamos entregar esses irmãos ao cuidado do Senhor, e nós vamos consagrá-los ao ministério que eles têm aqui junto conosco nessa cidade. Por favor. Pastor Ari, por favor, quero convidá-lo como pastor jubilado desta igreja, suba aqui, venha junto conosco. Os irmãos de Cerejeiras, aqueles que podem, por favor, ajoelham. E os irmãos da cidade se coloquem em pé. Obrigado, queridos. Nós vamos orar e eu peço que você estenda a sua mão direita. Nós vamos orar, consagração a esta nova igreja. Pai amado, Deus de amor, somos membros desta igreja, somos líderes desta igreja. E como líderes, ó Deus, nós queremos entregar em Tuas mãos todo este povo, a sua liderança, seus membros, seus participantes.
para que eles vão e façam o que tem que ser feito. Eles já conhecem a tua palavra, Senhor. Eles já conhecem a missão. Pai querido, sustente, por favor. Nós o entregamos em tuas mãos, pedindo as bênçãos do Senhor, as ações do Espírito Santo em favor. Pai, quando a tristeza vier, quando as dificuldades vierem, que o Senhor os ajude, que o Senhor os suporte. Na alegria, Senhor, que a festa aconteça e que o Senhor, ó Deus, possa realmente trazer mais pessoas para o teu reino através deste povo, e que este povo não se cale, abram suas bocas e preguem a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos impondo nossas mãos, Senhor, mas a ação é do Senhor. E nós pedimos que o Senhor não os deixe em nenhum momento e que possamos ainda continuar, ó Deus, sendo parceiros, sendo amigos, sendo irmãos e acompanhando uns aos outros neste privilégio que temos na programação do Teu Evangelho. E nós fazemos isso, ó Deus, no amor do Senhor, na ação do Teu Santo Espírito, na pessoa de Cristo. E é neste nome que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Pai amado, quero orar em especial por aqueles homens que vão liderar agora, Senhor, a partir de hoje essa igreja. O pastor Pukivik, Márcio Amorim, o Fábio Martins e todos os demais líderes, Senhor, dessa igreja. E suas esposas. Eles estão à frente de um ministério tão importante agora, Senhor. À frente, Senhor, de um trabalho naquela região de Atibaia, que tanto carece do Evangelho. Nós estamos enviando eles, ó Pai, certos de que tudo que foi feito até aqui foi abençoado pelo Senhor. E tudo que será feito até daqui para frente será abençoado pelo Senhor. Seu Santo Espírito está com eles será sempre. E assim, a tua palavra será pregada e o teu nome honrado, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Podem levantar ou sentar. Queridos, pastor Roberto, Márcio, Fábio, todos os irmãos e cerejeiras. Essa não é uma despedida, isso é um comissionamento. Nós estamos no mesmo lado da batalha, certo? Estamos juntos na batalha. Isso aqui não é uma separação, é apenas um avanço. Nós não estamos multiplicando ou dividindo para enfraquecer, pelo contrário, é para fortalecer. Então aqui, em nome desta igreja, tivemos o privilégio de conviver com vocês durante tanto tempo. Eu quero dizer que tem aí uma pontinha de tristeza, certo? Mas ao mesmo tempo tem júbilo, porque foi um plano que foi estabelecido debaixo da liderança do Senhor. E hoje a gente percebe que Deus os abençoe, que o Senhor seja com vocês. Você é corintiano, né? Tamo junto, certo? Tamo junto. Que Deus os abençoe. Pode sentar. Queridos, muito obrigado. Graça e paz, irmãos. Eu não lembro quando foi a primeira vez que eu subi aqui para dirigir louvor, mas eu ainda era seminarista. Mas acho que ele nem lembra mais como é que foi, né? Mas eu subi uma vez aqui para dirigir louvor. A minha história com a IECA, ela começou em 92, quando eu cheguei no seminário, porque eu fui trabalhar na congregação de Itajubá. Em 94, 95 eu vim para cá. Fui estagiário aqui na igreja e depois, então, fui comissionado para ir para Paranavaí, um trabalho da nossa igreja lá no Paraná. Então, a minha história continua com a IECA. E hoje aqui eu estou para conduzi-los mais um tempo de louvor e de adoração a Deus. Agora a gente vai fazer lá, vocês vão continuar aqui, mas eu tenho uma palavra de gratidão
usando as palavras do apóstolo Paulo, quando ele fala: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E eu quero fazer dessas palavras de Paulo as palavras da nossa igreja por vocês. Isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e que assim seja. E muito aumenta o amor de todos vocês de uns para com os outros. Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. E eu sei que os irmãos têm enfrentado lutas, nós também enfrentaremos lutas lá, mas juntos nós já temos certeza de que o Senhor é vitorioso por nós e vai nos conduzir em triunfo para a glória dele. Está conosco desde sexta-feira, pastor Alexandre, está acompanhado da sua família. André, onde é que você está? Lá no fundo, Andréia. Mateus e Apoliano, filhos também estão juntos. Pastor da Igreja Evangélica Congregacional do Ipiranga, em São Paulo. E, se Deus assim o confirmar, lá e aqui estará conosco no ano que vem. O pastor Alexandre vai ter a palavra nessa noite, dentro do espírito da nossa conferência missionária, dentro do espírito também desse momento solene que nós estamos vivendo aqui, com o comissionamento e envio da nova igreja lá de Cerejeiras. Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu estou me sentindo num seminário, porque o pastor Vitor falou que eu tenho 25 minutos para pregar, e eu acho que ele vai avaliar também. Mas, sem demoras, eu peço que você abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, e nós vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 3. Atos 13, de 1 a 3, e não de 1 a 12, como está aqui projetado, tá bom? Muito bem, vamos nos colocar em pé. E você deve acompanhar a leitura da palavra de Deus na sua Bíblia. E a palavra de Deus nos diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tretarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, nesse momento em que abrimos a Tua palavra, pedimos que o Senhor nos ensine nessa noite através do Seu Santo Espírito, que possamos estar atentos àquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. A Igreja de Cristo, os discípulos de Jesus, receberam uma única missão: fazer novos discípulos de todas as nações. João capítulo 20, versículo 21, Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Mateus capítulo 28, 18 a 20, o texto da grande comissão, nós vemos o seguinte: fazei discípulos de todas as nações. Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O Pai enviou o Filho rogou ao Pai, e este enviou o Espírito Santo. O Filho envia então a igreja ao mundo. Atos
dos capítulos 1 até o capítulo 12, nós vemos o evangelho e a missão da igreja sendo cumprida. O evangelho chega na Judeia e também na Samaria. Mas no capítulo 13, nós vemos simplesmente que a palavra de Deus se cumpre e o evangelho chega então até os gentios. A missão da igreja não muda e ela deve ser cumprida. Infelizmente, em algum momento, isso mudou. A missão, quando ela é cumprida pela igreja, é mais uma atividade, é mais um ministério, ou quem sabe um programa, entre outras atividades e ministérios e programas que a igreja tem. Isso não deveria ser assim. A igreja de Cristo, ela é missional e ela também deve ser missionária. A igreja deve ser tanto missional quanto missionária. Atos capítulo 13 marca, então, o início da pregação do evangelho entre o mundo gentílico, principalmente com a primeira viagem missionária. E ali no capítulo 13, nós então lemos no versículo 1 o seguinte: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tretarca, e Saulo. Ali nós aprendemos então que a igreja de Antioquia era uma igreja missional. Isso por quê? Porque ela teve o seu início não com Barnabé ou Saulo, mas ela teve o seu início com os discípulos de Jesus Cristo que saíram de Jerusalém por causa da perseguição. Esses discípulos de Jesus, eles saíram de Jerusalém e por onde eles quer que passassem, foram anunciando as boas novas do Evangelho. Foram para Chipre e também o Evangelho chegou então até a Antioquia da Síria. Esse termo, o termo missional, eu acredito que muitos estão familiarizados e outros não. É um termo que foi cunhado nesse momento, principalmente de pós-modernidade, mas ele é muito simples, ele é fácil de ser entendido. Ser uma igreja missional significa ser uma igreja que faz missões no lugar em que ela está. A igreja de Antioquia, ela foi marcada pela diversidade de pessoas. O evangelho alcança pessoas diferentes e une pessoas diferentes e de origens diferentes. Pessoas diferentes alcançadas por outras pessoas que também são diferentes, mas com o mesmo evangelho. E aqui nós temos uma lista daqueles que eram os líderes da igreja de Antioquia. Barnabé, com certeza você lembrou da musiquinha, ele era natural de Chipre. Também nós temos Simeão, chamado Níger, ou seja, negro. Simeão, então, era africano. Nós temos, então, Lúcio, que era de Cirene, do norte da África. Nós temos também Manaém, irmão de criação de Herodes Antipas, aquele que mandou matar João Batista. E por último, então, nós temos na nossa lista Saulo, judeu e cidadão romano da cidade de Tarso da Cilícia. É muito interessante porque quando nós vemos essa lista, talvez aqueles membros daquela liderança que são mais notáveis, eles não estão no início dessa lista. Pelo contrário, eles ocupam as últimas posições. Manaém
e Saulo de Tarso. Note que, apesar da igreja demonstrar, sim, uma interface com a cultura da época, ela se mantém fiel ao Evangelho. A igreja entende que o Evangelho, ele deve penetrar na sociedade, na cultura, e deve então transformar e redimir a cultura e os homens e as mulheres. Note que o versículo nos diz o seguinte: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. O evangelho, o ensino do evangelho tem um papel central na vida da igreja de Antioquia. Apesar das diferenças, o ensino da palavra, o evangelho unia as pessoas. Uma igreja cristã, ela precisa ser uma igreja missional. Ela precisa fazer missões onde ela se encontra. Ela não pode simplesmente olhar para as regiões que estão distantes, ela não pode simplesmente olhar para outros bairros, mas ela precisa cumprir a missão no seu entorno. E quando nós falamos que ela precisa cumprir a sua missão no seu entorno, nós não estamos falando da questão geográfica da sua localização, mas nós estamos falando que onde os membros estão, ali eles devem cumprir a missão. Seja no trabalho, seja no contexto da sua família, seja no contexto da escola ou da faculdade, onde quer que os membros da igreja estejam, lá eles devem cumprir a missão que Jesus Cristo nos deu. Fazer discípulos começa exatamente onde você está. Fazer discípulos não é um programa, mas é um estilo de vida. Vamos ver esse pequeno vídeo? Eu quero que você preste bastante atenção e nós vamos aprender o que é uma igreja missional. Igreja missional simples. Isso é igreja missional. Simples. No passado, igrejas gastavam muitos recursos para construir os prédios mais atraentes e imagináveis nas comunidades em que eles estavam situados. Música legal, ensino atraente e um conjunto de programas projetados para reunir e manter as pessoas da comunidade na igreja. Qualquer um que quisesse vir seria bem-vindo, e os membros da igreja eram encorajados a convidar seus amigos e vizinhos. As pessoas que vinham eram cuidadas e pareciam relativamente similares. Educação, salários, passatempos, raças, lutas e histórias pareciam ser quase idênticas. Eventualmente, alguém fazia uma pergunta. E quanto a todas as pessoas que não são como nós, mas que vivem entre nós, por que não estão aqui também? Em resposta, a igreja aumentou o seu orçamento com publicidade, enviando cartas de convite, anúncios de jornais, tempo de rádio, lançando páginas de internet modernas e oferecendo aos convidados o maior evento do mundo. Os membros da igreja começaram a depender da igreja para fazer o trabalho de transmitir a história de Deus ao mundo. Se alguém fosse trazido a um evento, ele poderia ouvir sobre Jesus de um pregador profissional. Dessa forma, convidar pessoas se tornou sinônimo de evangelismo. A
A igreja missional, por outro lado, capacita seus membros para serem a igreja da comunidade. A igreja treina, dá recursos, encoraja e desafia as pessoas para viverem o evangelho na comunidade para aqueles que, de outra maneira, ficariam desconfiados da igreja e seus esforços como publicitários. A igreja envia seus membros para viver entre pessoas que não são familiarizadas com costumes de igreja, nem com canções cristãs e nem com o que eles acreditam ser santo, exatamente como um missionário estrangeiro faria. A igreja missional reconhece que cada crente encarna a vida da igreja em sua vizinhança, escola e em seu local de trabalho. Cada um deles contando a história de Deus em seu contexto de relacionamento e compaixão. Isso é igreja missional simples. Muito bem. A ideia de que os crentes são missionários sem mudar de CEP. Essa é a missão dada por Cristo a cada discípulo do Senhor Jesus Cristo. Cada crente, um evangelista. Cada crente, uma testemunha. Ser cristão é viver em missão. Mas a igreja cristã, ela não é apenas missional. Ela também precisa ser missionária. E acompanhe comigo, então, a leitura dos versículos 2 e 3. E a palavra de Deus, então, continua nos dizendo o seguinte: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Além de ser missional, a igreja precisa ser missionária. E nós estamos muito mais familiarizados com esse termo. Nós entendemos o que significa fazer missões. Nós entendemos que a ideia aqui é multiplicar discípulos fora do alcance imediato da igreja local. Isso acontece principalmente através do envio de missionários. O texto nos diz que aqueles irmãos adoravam ao Senhor. Eles estavam servindo ao Senhor. E enquanto eles oravam e também jejuavam, quando a igreja estava reunida, adorando então ao Senhor, se consagrando ao Senhor, o Espírito Santo então fala àquela igreja. Deus, ele age de uma maneira poderosa, cumprindo assim Atos capítulo 1, versículo 8. Agora o evangelho chega a todas as nações. O Espírito Santo de Deus diz: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. É muito interessante, porque não existia nenhum tipo de planejamento para a saída de Barnabé e de Saulo. Não existia talvez nenhuma perspectiva, não existia nenhum orçamento. E o Espírito Santo, ele faz uma verdadeira bagunça na igreja de Antioquia. Ele tira talvez os seus 2 maiores líderes. Aquela igreja que contava com apenas 5 grandes líderes, agora teria apenas 3 líderes. O Espírito Santo tirou da igreja Barnabé, aquele que era sem dúvida nenhuma o principal e o maior líder da igreja de Antioquia. O Espírito Santo tirou a igreja de Antioquia da sua zona de conforto. O Espírito Santo, ele faz o que ele quer
o que ele deseja. A missão não muda. A missão deve ser cumprida para quem vai e também para aqueles que ficam. A promessa é a mesma. A promessa da grande comissão, o grande mandamento, mas que também possui uma grande promessa, um grande consolo. E a Bíblia nos diz: ide fazei discípulos de todas as nações. Esse é o grande mandamento. Mas a Bíblia também nos fala sobre a grande promessa. E essa grande promessa é: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu acredito do fundo do meu coração que essas palavras de Jesus ecoaram nos corações daqueles líderes. E isso trouxe um grande conforto naquele momento. Porque os líderes que ficaram em Antioquia sabiam que Jesus continuaria com eles. E eu entendo também que Barnabé e Saulo saíram cumprindo a missão, o chamado de Deus, na certeza de que o mesmo Cristo estaria com eles em todos os lugares. Nós temos sim uma grande comissão, uma grande missão, uma grande responsabilidade, mas nós também contamos com uma grande promessa: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma vez que Deus falou através do seu Espírito, a igreja obedeceu de imediato. Quando Antioquia manda Barnabé e Saulo na primeira viagem missionária, eles não fazem um churrasco, mas eles fazem jejum e oração. A irmã Edmeia Williams, ela diz o seguinte, que as coisas mudaram muito nos dias de hoje. Antes a igreja orava e jejuava, e então envia os seus missionários. Hoje não. Se um missionário é chamado para ir para o Afeganistão, ele é despedido com churrasco. Quanta mudança! Por que nós perdemos isso durante o caminho? Onde está a oração e o jejum? E é muito interessante, isso é realmente de arrepiar. Naquele momento, então, Barnabé e Saulo se ajoelharam. 6 mãos foram colocadas sobre a cabeça de Barnabé e de Saulo, sendo que 4 mãos eram negras. O evangelho chegando até os confins da terra. A igreja de Antioquia, uma igreja missional, mas também uma igreja missionária. Jesus Cristo comprou com o seu sangue pessoas de toda raça, tribo, língua e nação para a glória de Deus Pai. Como nós podemos nos envolver em missões? E todos nós aqui sabemos. Sabemos que devemos orar, sabemos que devemos contribuir, sabemos que devemos enviar, sabemos que devemos apoiar. Hoje vocês foram desafiados a contribuir com uma oferta missionária. E eu não sei quantos de vocês sabem, mas de cada R$1.000 que os cristãos no mundo todo doam para a igreja, apenas R$1 vai para missões. De cada R$1.000 que são levantados em todo o mundo, apenas R$1 desses 1.000 vão para missões. O que aconteceu com a Igreja de Cristo nos dias de hoje? Por que invertemos as prioridades de Deus? A igreja pode fazer muitas coisas,
muitos programas, mas a igreja tem apenas uma missão diante de si: fazer discípulos de todas as nações. A igreja de Cristo, a igreja de Antioquia, era missional e era missionária. A igreja congregacional de Atibaia, ela precisa ser missional e também precisa ser missionária. A igreja dos Cerejeiras, ela precisa ser uma igreja missional e também uma igreja missionária. Eu já não tenho mais tempo, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de pedir 10 voluntários para virem aqui à frente. Pessoas que não têm nenhum problema para andar. Por favor, venham. 10 pessoas. Qualquer idade, qualquer sexo, não tem problema. 10, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, acho que já deu. Obrigado, irmãos. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por favor. Você está com o seu celular aí? Não? Alguém está com o celular? Então, por favor, coloque o cronômetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, 1, 2. 10, tem 10. Tudo bem. Você está com o cronômetro aí? Vou pedir para a Cris ajudar aqui. Existe uma estatística muito triste. E eu quero que você, pelo menos, se lembre disso que nós vamos realizar aqui. Essa estatística diz o seguinte, que 95% dos crentes nunca levaram uma pessoa até Cristo. 95% dos membros das igrejas em todo o mundo nunca levaram uma pessoa até Cristo. Vamos imaginar aqui que nós estamos reunidos em 200 pessoas. Nós temos aqui 5% representados. Eu vou dar uma tarefa para esses irmãos. Esses irmãos têm a responsabilidade agora de tocar em todas as pessoas no auditório, tá bom? Inclusive na galeria. Quando um desses irmãos tocarem, só quando eles tocarem, eu vou pedir para você que foi tocado se colocar em pé. Tudo bem? Vocês entenderam? Vocês vão tocar. Não é para bater, não é para dar tapa, tá bom? Não é para empurrar, tá bom? O mais rápido que vocês puderem, né? Mas, por favor, não coloquem a vida de vocês em risco, tá bom? Tudo bem? Entenderam? Tá pronto aí? 1, 2, 3, podem ir. Só quando você for tocado. Se você não pode ficar em pé e foi tocado, levante uma das suas mãos, tá bom? Vamos ver. Tem gente ainda. Tem gente ainda sentada. Isso. Muito bem. Pode fechar o tempo. Podem se assentar. Você sabe qual foi o tempo? Qual foi? 55 segundos. Muito bem, vocês foram bem rápidos. Não, não é para vocês sentarem, não. Voltem aqui. A missão não terminou. Voltem aqui. A missão não terminou. Muito bem. Agora vocês vão ter uma tarefa. Vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão tocar nas pessoas. Só que agora, vocês que estão no auditório, quando vocês forem tocados, vocês vão se colocar em pé e vão ajudar a tocar outras pessoas. Tudo bem? Deu para entender? Sim?
Então, quando você for tocado, ao invés de apenas você ficar em pé, você vai tocar também em outras pessoas. Tudo bem? Ó, não é só para tocar alguns, não, e vocês ficarem de boa, tá? Continuem tocando nas pessoas, tá bom? 1, 2, 3, valendo! Tempo. Muito bem. Vocês podem se assentar. Obrigado, irmãos. O que nós aprendemos com essa simples dinâmica? Se apenas 5% da igreja cumprir a missão de Cristo, nós teremos alguns resultados. Nós seremos muito lentos no cumprimento da missão. Os poucos irmãos que se dispuseram irão ficar cansados e esgotados. Pessoas serão negligenciadas. Mas se todos que foram alcançados com o Evangelho de Cristo se dispuserem a ser missionários onde estão, o trabalho ficará mais leve, mais rápido e a missão será cumprida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, nesse momento em que nós estamos reunidos aqui como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós queremos consagrar as nossas vidas para que o Senhor volte a fazer arder em nosso coração a missão do Senhor Jesus Cristo. Que possamos ser verdadeiras testemunhas e fazer discípulos de todas as nações. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Deus os abençoe. Muito obrigado, Alexandre. Já fiz a minha avaliação. E eu só não gostei da ideia de que não pode fazer churrasco. Galeto pode. A igreja ora, contribui, envia e apoia. Eu penso que a igreja ela precisa sempre ter um espírito de gratidão e um espírito de generosidade. A Bíblia nos ensina a darmos honra a quem merece honra. E nessa noite, que é uma noite solene, que é para nós uma noite marcante, essa data, 30 de setembro de 2018, ela vai ficar marcada na história, certo? Alguns de nós vamos, com o tempo, talvez até esquecemos isso, mas essa data, ela tem um caráter de importância. E ela marca também uma situação que eu não sei quantos irmãos têm se dado conta disso, mas em 1993, e lá se vão 35 anos, ele começou a fazer os seus ministérios de final de semana aqui na igreja. Em 1995, era o último ano que Soraya e eu estávamos aqui, ele e a Adriana começaram a fazer o seu ministério, agora ele já como seminarista, residente aqui na igreja. Lá se vão 23 anos. Por 23 anos, o Roberto e a Adriana têm servido a esta igreja. Gente, isso não é pouco tempo. A primeira música que nós cantamos aqui hoje à noite fala a respeito de que às vezes é com tristeza, às vezes é com lágrimas, às vezes as lutas elas se tornam
tão fortes que você acha que não vai conseguir resistir. E eu preciso dar um testemunho aqui para vocês. Em 2010, a igreja me convidou para vir assumir como pastor titular desta igreja. E até então, o pastor titular era o Roberto. Eu assumi em janeiro de 2011. E em janeiro de 2011, o Roberto recebeu uma diminuição do seu salário, porque ele tinha deixado de ser o presidente. Em 2009, quando esta igreja aqui enfrentou uma crise muito severa, Satanás entrou com tudo para destruir, porque esse é o papel dele. Havia um homem aqui que tinha decidido diante do Senhor, sem ouvir conselhos de homens, tinha decidido diante do Senhor, independente da situação, ele queria permanecer nessa igreja. Ele recebeu uma redução da sua remuneração. Eu ouvi comentários, não um nem dois, vários comentários, do tipo assim, será que já não chegou o tempo, já não deu o tempo do pastor Roberto aqui, quem sabe? Mas pela graça de Deus, ele ficou. E durante esses 7 anos, 8 anos que eu estou aqui, tem sido um colega leal, companheiro leal. E nós gostaríamos, Roberto e Adriana, hoje, de expressar de uma forma muito simples, mas a gente quer expressar gratidão para vocês por 23 anos de ministério fiel dedicado aqui a essa igreja. Paranavaí, Itajubá, Cerejeiras, vem para cá, volta para Cerejeiras. E outra coisa, em 2013 ou 2014, quando nós considerávamos toda uma mudança na nossa estrutura da equipe pastoral, e agora quem assume em Cerejeiras, o Roberto disse para mim, eu participei da decisão de que nós, como igreja, queríamos implantar novas igrejas. Eu não posso fugir da raia nessa hora. Eu estou aqui, eu vou para lá. E agora, quando essa nova igreja se forma, o Roberto tem um compromisso estabelecido com essa igreja, de que por 3 anos, ele é o pastor de vocês. Roberto e Adriana, por favor, vem aqui à frente. Quero chamar 2 casais que querem dar uma palavra também de gratidão a vocês. Fábio e Sandra, por favor. Vou convidar o José Paulo e Lia também. Fábio e Sandra têm estado apoiando o trabalho lá em Cerejeiras. Fábio. Boa noite, igreja. Roberto, pastor Roberto. Eu preciso lembrar de chamar você de pastor, né? Mas, Roberto, eu queria ler uma parte de um versículo. Em Hebreus 13, 17, diz que obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. E nesse praticamente 1 ano e meio que a gente tem trabalhado com você lá, eu vejo esse pastoreio seu de uma forma muito tranquila, de uma forma realmente de um líder e não de um chefe, mas que o exemplo seu de vida espelha para a gente, que está lá no Cerejeiras, a motivação de continuar a luta como cristão. Então, aprendi muito com você e tenho aprendido bastante e sinto você uma tranquilidade, uma mansidão para tocar esse rebanho de uma forma muito, muito de Deus. Então, agradeço por fazer parte desse momento com você. Eu costumo falar para o Roberto o seguinte, ele diz que é corintiano, mas não é. Pelo menos de acordo com o meu conceito de corintiano. Certo? Porque ele é uma pessoa, olha, o Roberto é o seguinte, não sei se você lembra, acho que até você lembra, que a gente dava aula lá em cima, começamos lá, certo? Você já era, acho que não era pastor ainda, seminarista. Então, nós começamos, Oséias, lembra? Oséias, isso. Então, éramos nós 2 que dávamos aula lá. Quanto tempo faz isso, rapaz?
95. Pois é. Acontece o seguinte, essa pessoa é um camarada que para mim, exemplo. É uma pessoa fantástica que Deus tem usado na minha vida. Ele, a Adriana, como exemplo, eu admiro vocês muito pela sua humildade, pela sua sinceridade, pela sua mansidão, pelo fato de Deus ter usado você, a gente sente isso realmente, o quanto Deus tem usado você, não só na minha vida, na vida da minha esposa, mas nessa igreja. Você tem sido realmente uma bênção e louvamos a Deus pela sua vida, pela vida da Adriana, pela vida da família. E queremos que Deus realmente use e continue usando vocês ali em Cerejeiras. Meu irmão, vocês são pessoas realmente muito queridas, muito especiais para nós. Que Deus abençoe muito vocês e continue a usá-los para a honra e glória dele. Sou um privilegiado. Amém por isso. Agora é o seguinte, tem ali 2 presentes. A caixa maior é para você, Roberto. Certo? A caixa menor é para a Adriana. Agora vocês têm que abrir isso agora. Pode ser? Vocês podem abrir? Não. Cuidado que pula. Tira só um. A louça é para o Roberto, porque ele que vai lavar, certo? Isso. Adriana, queremos orar com vocês, por favor. Pai, esses anos de convívio aqui com o Roberto, com a Adriana, tem sido para a minha vida um tempo de conhecer um homem íntegro, um homem fiel, leal, um homem respeitador, um homem que pacifica, que aconselha, que acalma, que aquieta. Realmente alguém que o Senhor tem usado para benefício da tua igreja. E quando olhamos para trás e pensamos, o Senhor é uma geração a que ele serviu aqui. 20 e tantos anos, 25 anos de ministério aqui. Ah, Pai, por favor, nós rogamos que o Senhor abençoe de forma muito especial, retribuindo a Roberto e a Adriana, suas filhas, a fidelidade deles em persistirem, em perseverarem e em insistirem em ficar do lado do Senhor e no teu caminho, apesar das ondas, das marés, das pressões, das críticas e tudo mais. Senhor, que o exemplo de vida deles signifique para nós um modelo a ser seguido. Que o exemplo de vida deles seja para nós um desafio, seja para nós um encorajamento, para também, cada um de nós, prosseguir firmes no caminho do Senhor. Eles agora vão para um novo desafio. Há uma mudança, que aparentemente não é grande, mas que a gente sabe que as repercussões são enormes. Obrigado pela prontidão que eles têm de encarar esse desafio. Quando, quem sabe, poderiam estar pensando na sua própria comodidade, eles estão pensando no teu reino. E nós os entregamos ao Senhor, nós bendizemos ao Senhor por anos e anos da vida deles aqui entre nós. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a companhia consoladora, fortalecedora do Espírito Santo do Senhor,
seja com eles, em cada dia, em cada passo dessa nova jornada. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Valeu. Tá bom. Encerrando aqui nossa conferência missionária, encerrando o nosso culto dessa noite. Eu vou pedir que, encerrando aqui, pastor Roberto, Adriana vai ter que tocar o pós-lúdio, mas depois acompanha o Roberto lá na porta, tá bom? Pastor Alexandre e André, se você puder depois ir aqui para a frente, ficar à disposição aqui dos irmãos, quem quiser conversar, tá bom? Nós temos lá embaixo, hoje à noite é boca livre, tá? Você pode descer, hoje à noite vai ter bolo, torta salgada, tem várias coisas lá embaixo sendo servidas. Que a semana seja uma semana debaixo da graça de Deus em todos os sentidos. Lembre-se de orar, de jejuar pelo nosso país, porque tem muito mais coisa em jogo do que a gente lê, do que a gente escuta. Tá bom? Vamos encerrar o nosso culto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a direção e companhia do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, com a igreja aqui na cidade, com a igreja lá em Cerejeiras, com o povo de Deus, em todos os recantos do mundo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.